São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Francisco e Clara não se consegue entender um sem o outro. Sem Clara, Francisco seria incompleto como homem de Deus, na espiritualidade, ternura, no jeito humano de ser. Em sentido idêntico, o mesmo pode-se dizer de Clara. A união de Clara e Francisco foi forte, profunda e livre porque tinham em comum o amor de Cristo, pobre e crucificado. Deus estava sempre em primeiro lugar em suas vidas, de maneira estável e definitiva. Clara Giuffreducci era jovem, inteligente, bonita, nobre, rica, atributos estes que com certeza fazem suspirar ainda as moças de hoje em dia. Clara possuía todos esses atributos, mas queria aquele algo a mais que só Deus é capaz de dar. A conversão de Clara não se concretizou do dia para a noite. Ela nunca se deixou fascinar pelo poder, glória e vaidades humanas. Ela já estava enamorada de Deus quando decidiu largar tudo o que o mundo lhe oferecia para viver intensamente este grande amor. A jovem Clara viu que, para consagrar-se totalmente a Deus, só havia um jeito: fugir de casa. Isso não chega a ser nada de extraordinário. Ainda hoje as jovens fogem de casa, mas por quê? Não suportam mais os problemas familiares, por não terem um ideal de vida, para fugirem da própria solidão ou porque se apaixonaram por alguém. Clara também estava apaixonada, mas era por Deus. Em várias oportunidades, Clara ouviu Francisco pregar e com ele se aconselhou sobre a decisão de abandonar o mundo e consagrar-se totalmente a Deus, na oração, na penitência e no serviço dos irmãos. Foi num domingo de Ramos de 1212 que Clara decidiu dar o maior passo na fé, largar todas as seguranças familiares, sociais e jogar-se nos braços de Deus, seguindo o exemplo da vida do amigo Francisco. Com a ajuda de uma amiga, Bona di Gelfúcio, Clara foge de casa à noite e vai até a Porciúncula, a igrejinha dedicada a Santa Maria dos Anjos. Francisco e os frades lá estavam aguardando Clara. Aí Francisco lhe corta os longos cabelos em sinal de consagração a Deus. Naquela mesma noite, foi levada até o mosteiro das Irmãs Beneditinas, até que os frades ajeitassem São Damião, o lugar definitivo. Passadas 2 semanas, junta-se a ela a própria irmã Inês. Mais tarde, vieram também a irmã Beatriz e a própria mãe Ortolona. Naquela noite da fuga de Clara, nascia a fascinante aventura das pobres damas, isto é, a segunda ordem fundada por Francisco, hoje conhecida como Ordem de Santa Clara, popularmente chamadas Clarissas. Sem muito esforço, dá para imaginar que Clara e Francisco foram alvo de comentários maldosos. Nem santo consegue escapar do disse-me-disse do povo. As pessoas de todas as épocas costumam colocar malícia naquilo que não compreendem. O amor de Deus e a alegria de viver essa vida nova eram muitíssimo maiores em Clara e Francisco do que qualquer falatório. Clara e Francisco ensinam a todos nós sermos enamorados de Deus, da vida, da alegria, dos pobres. São mais de 800 anos de experiência. Dá para confiar. O Espírito Santo, autor da vocação evangélica de Clara e Francisco, foi também o inspirador da bela amizade entre os dois. Esta, como um dom do Espírito, foi plena de afeto, plena de alegria. A intimidade com Deus
fazia transbordar em Francisco uma alegria imensa, vibrante, uma paz serena e duradoura, como se tivesse embriagado de Deus. Na oração constante, buscava conhecer a vontade desse Deus tão amoroso, sumo bem, único bem. Ao mesmo tempo em que se fortalecia no Senhor, Francisco irradiava simpatia à sua volta. Quem está em comunhão com Deus pela ação do Espírito Santo, age pleno de doçura, de alegria, tem todas as razões do mundo para estar sempre feliz. Francisco costumava dizer: se damos repouso ao corpo, para que possa tomar um alimento que será pasto dos vermes, com que paz e tranquilidade não deve a alma tomar seu alimento de vida, que é o próprio Deus. Quando lhe pediam para rezar, Francisco nunca deixava para depois. Cumpria imediatamente o que tinha prometido e o fazia sempre com júbilo especial. Antes de tudo e sobretudo, Francisco era feliz quando rezava. Frei Tomás de Celano diz: ele não é tanto um orante, mas um homem feito oração. Experiência não lhe faltava. Costumava repetir aos irmãos: o demônio rejubila quando consegue extinguir ou impedir no coração do servo de Deus a alegria e a devoção nascidas da oração pura ou de outras boas obras. Na oração, obtemos e acumulamos graças, ao passo que a pregação é, por assim dizer, uma distribuição dos bens recebidos do céu. Francisco gostava de visitar igrejas, de estar nas igrejas, estimulava os confrades a tomarem a mesma atitude. Inclusive, uma das primeiras orações que ensinou aos confrades foi para quando entrarem numa igreja: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Francisco passava semanas e meses em oração no eremitério e transbordava as noites repetindo: meu Deus, meu tudo. Isso explica porque o seu apostolado tenha sido assim contagiante e porque, após 8 séculos, o franciscanismo ainda seja tão vivo, tão atual e tão novo. Certa noite, Francisco está em oração na sua cabana, junto à igrejinha da Porciúncula. Aí teve uma violenta tentação carnal. Para vencê-la, não encontrou nada melhor que tirar toda a roupa e jogar-se entre os espinheiros que havia ali perto. Para surpresa, os espinhos caíram e nasceram belas rosas. Neste meio tempo, 2 anjos se apresentavam, revestindo-o de um hábito branco, e o convidaram para entrar na capela da Porciúncula. Francisco mal pôde crer. Dentro da capelinha, apareceram-lhe Jesus e Maria sobre o altar. Jesus pergunta a um Francisco extasiado que graça desejava receber como prêmio pela fidelidade no combate ao inimigo, pois ele suportara o mais alto grau de tentação que um ser humano consegue suportar e continuar vivo, e prevalecendo sobre ela, venceu o demônio. A resposta foi imediata: que todos aqueles que, arrependidos e confessados, entrarem nesta igreja, recebam o perdão completo dos pecados. E Jesus disse a ele: grande é a graça que me pedes, ó Francisco, todavia concedo-lhe a ti, se minha mãe me pedir. Francisco então pediu a mediação, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a qual, com sua súplica, se dirigiu a Jesus e disse-lhe: filho, grande é esta graça, contudo, também é muito do seu agrado. Jesus disse a Francisco: concedo-te a graça.
Porém, Jesus disse que Francisco se apresentasse ao seu vigário, o sumo pontífice, para obter a sua confirmação. Dito isto, cessou a visão e Francisco imediatamente foi ao Papa Honório III e a ele, depois de várias dificuldades, lhe confirmou a graça, limitando-a, porém, a um dia somente, por todos os anos, e fixando para esta o dia de 2 de agosto, a começar das vésperas da vigília. Posteriormente, esta graça foi estendida a todas as igrejas e oratórios do mundo para a comodidade dos fiéis, e aplicava as indulgências também às santas e benditas almas do purgatório. Há certas coisas na vida que só as crianças ou os santos podem pedir. Francisco usou da ousadia própria dos santos. Naquele tempo, havia somente 3 igrejas no mundo que tinham semelhante indulgência: a do Santo Sepulcro em Jerusalém, a de São Pedro e São Paulo em Roma e Santiago de Compostela na Espanha. No dia 2 de agosto de 1216, com a presença do povo e de todos os bispos da região da Úmbria, na Porciúncula, Francisco de Assis proclamou radiante de alegria: Irmãos, quero mandar-vos todos ao paraíso. Mais uma vez transparece a grandeza de alma de Francisco, sempre preocupado com a salvação de todos, não somente com a própria. Até hoje, podemos usufruir desta graça divina que herdamos de Francisco, o perdão de Assis. O que aconteceu com o roseiral que São Francisco se jogou para penitenciar-se? O espinheiro intimidador se transmuta em inofensivo, belo e florido roseiral, sem nenhum espinho sequer. Francisco, que esperava daquele roseiral sair todo arranhado, dolorido, ensanguentado, emerge do inofensivo matagal, deliciosamente perfumado, cheirando a rosas. Desde esse dia, então, surgiu uma nova espécie de rosas. As mudas do roseiro de Santa Maria dos Anjos espalham pelos 4 cantos do mundo as rosas de São Francisco, delicadas flores sem espinho. A doce alegria de Francisco, em princípio, parece-nos muito estranho poder encontrar motivos para nos alegrar, manter o bom humor numa situação de sofrimento, de enfermidade, de provação, de desprezo. Parece que não é humano e nem possível. Mais uma vez, Francisco surpreendeu-nos. A alegria deste santo situa-se para além da pobreza e da humilhação. É o milagre do amor, aceito e vivido no dia a dia. É importante afirmar que o temperamento alegre e festivo de Francisco não se manifesta somente quando tudo na vida lhe sorria. Também quando os acontecimentos levavam o ser humano a desanimar, a sucumbir na tristeza, ele soube demonstrar o jeito alegre de ser e agir. Francisco demonstrou esse comportamento quando esteve 1 ano preso, durante a guerra entre as cidades de Assis e Perúgia. Segundo Frei Tomás de Celano, os companheiros se deixaram abater pela tristeza, lamentando-se do cativeiro, mas Francisco exultava no Senhor, ria-se e fazia pouco caso da prisão. Ofendidos, os outros o chamavam de louco e demente que se alegrava nessas circunstâncias. Francisco respondeu profeticamente: Por que vocês pensam que estou contente? Estou pensando em outra coisa. Ainda serei venerado como santo por todo o mundo. Não é que ele tinha razão? Foi uma profecia de Francisco. Francisco não era um bobo alegre, que mecanicamente estava sempre sorrindo.
Ele sabia separar bem as coisas. Seus sentimentos eram definidos conforme as circunstâncias. Seu terno e profundo amor por Jesus pobre crucificado levava-o muitas vezes a chorar, a lamentar-se em alta voz. Conta-se que certa vez se encontrava rezando sozinho num bosque próximo à igrejinha de Santa Maria dos Anjos. Certo homem, ouvindo-o, pensou que padecesse de alguma enfermidade e, movido de compaixão, perguntou-lhe por que chorava. Francisco respondeu: choro a paixão do meu Senhor. Não devo envergonhar-me de andar chorando por ele, em alta voz e pelo mundo inteiro. Bela foi a reação do homem. Sentou-se ao seu lado e solidariamente começou a chorar com ele em alta voz. Francisco é o santo que proclamou o mundo afora que o amor não é amado. Jesus é nosso amor, que não é amado suficientemente. Francisco é capaz de chorar amargamente por esse amor não correspondido. Francisco era violentamente tentado na própria sexualidade. Na sua vida, contam-se diversos casos de tentações de luxúria. Um dos mais famosos foi este. Numa noite em que o santo estava em oração em seu cubículo, alguém o chamou por 3 vezes, dizendo: Francisco, Francisco, Francisco. O que queres? Respondeu Francisco. E o demônio acrescentou maliciosamente: não há pecador nenhum neste mundo a quem o Senhor não perdoe se converter. Mas aquele que se mata com suas penitências jamais encontrará misericórdia. O homem de Deus logo percebeu por revelação divina a astúcia do inimigo, que queria que ele voltasse a uma vida morna. Como o diabo não tem outra coisa a fazer a não ser armar ciladas tentadoras 24 horas por dia, continuou ainda mais furioso. O ataque a Francisco foi intenso. Preparou-lhe uma grande tentação sensual. Francisco lutou com bravura logo que a percebeu. Tirou a roupa e açoitou-se duramente com uma corda, dizendo: vamos, irmão burro, é assim que te deves comportar, é assim que tens que ser castigado. O hábito religioso não deve ser posse de um homem luxurioso. Quando viu que a tentação não ia embora, nem com as chicotadas, saiu da cela e rolou nu pela neve. Era o jeito franciscano de sufocar a tentação da carne. Em seguida, Francisco encheu as mãos de neve e fez 7 bonecos de diversos tamanhos. Começou então a dizer para o seu corpo: este boneco maior, olha que bonita, que linda, é a tua mulher. Esses outros 4 bonecos são teus 2 filhos e tuas 2 filhas. Os outros 2 bonecos são o servo e a criada que precisas para ter ao teu serviço. Trata de vestir a todos, pois estão morrendo de frio. Mas se és molestado por todo esse cuidado por eles, serve com solicitude e alegria a Deus somente. O demônio vencido bateu em retirada. A valentia, a determinação, o amor a Deus fizeram Francisco novamente vencedor. No inverno de 1224, 2 anos antes da morte do santo, conta-nos Frei Tomás de Celano, que certa noite, atormentado mais que de costume por uma porção de sofrimentos graves, por suas doenças e muito incomodado pelos ratos, começou a ter profunda compaixão de si mesmo. Para não desfalecer, rezou intensamente a Cristo e, estando em oração, recebeu do Senhor a promessa da vida eterna desta maneira:
Francisco, imagine se toda a terra e tudo que nela existe fosse ouro, de preço incalculável, e eu, tirando-te a dor, te desse no lugar dos teus duros sofrimentos a recompensa de um tesouro de tamanha glória, que todo aquele ouro nada seria em sua comparação, não merecendo ser sequer mencionado. Não te alegrarias, suportando de boa vontade o que suportas por alguns momentos? E o santo respondeu: é claro que me alegraria, seria o auge da minha alegria. Podes exultar então, disse-lhe o Senhor, porque tua doença é uma garantia do meu reino, e pelos merecimentos da paciência pode esperar com segurança e certeza que o herdarás. Podemos imaginar a imensa alegria que se apoderou de Francisco ao receber esta promessa. Com maior paciência e amor, acolheu ele os sofrimentos do corpo. O sofrimento humano é um mistério. Quando acolhido por amor, torna-se libertador, redentor e uma poderosa intercessão. 7º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Taumaturgo, Pai São Francisco, que fazeis grandes maravilhas em favor dos que se acolhem ao vosso patrocínio e à vossa eficaz proteção. Fazei que se cumpram em mim as promessas feitas aos vossos filhos, de que nenhum se condenaria vestindo dignamente o hábito, que obteria misericórdia para todos arrependerem-se de seus pecados. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Santíssima Virgem Maria e do glorioso São José e de nosso Pai São Francisco esteja conosco hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A todos, paz e bem.